Salve, salve, rapaziada. E o hip thrust, hein? A elevação pélvica é realmente um exercício inútil para os glúteos? Bom, eu sou o professor Thiago Mata e vou responder essa pergunta de acordo com o que a biomecânica enxerga sobre o assunto. Existe muito diálogo por aí nas redes sociais, em aulas, em cursos, falando do exercício elevação pélvica, ou hip thrust. Porque os vetores de força não combinam, os vetores de força combinam, eles vão passar em cima do quadril, e por passar em cima do quadril, vão fazer com que não gere torque no quadril. E com isso, não vai exigir do glúteo, ou pelo menos do glúteo máximo, que é o principal músculo lá, extensor do quadril. E é para isso que eu estou aqui hoje, é para responder essa pergunta e para dialogar a respeito disso, tá? Para deixar claro, eu vou falar somente via um viés da biomecânica. Não vou falar de número de repetições, de número de séries, isso de combinação de exercícios, não. Eu vou falar exclusivamente da biomecânica associada à elevação pélvica, tá bom? Ou hip thrust, como queiram. Bom, foi o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela. Agora vocês estão vendo? A elevação pélvica, para quem não sabe, é esse exercício aí, né? Então, a gente tem esse exercício que ele é basicamente realizado no plano sagital. Basicamente realizado no plano sagital, onde a gente tem um movimento de quadril, um movimento de joelho, um movimento de tornozelo, queiram ou não, tem um movimento de tornozelo. E para uma análise cinemática do exercício, a gente também tem um movimento da cintura, da cintura pélvica. Tá? Onde o indivíduo vai estar com o pé encostado no chão, as costas, parte superior das costas, encostado num banco, num apoio, num caixote, que seja, numa superfície mais alta, aproximadamente na mesma altura do joelho, e uma barra sobre o quadril. Não necessariamente precisa da barra, mas em geral tem uma barra lá que está exatamente sobre o quadril. Com isso, a gente vai ter algumas articulações se mexendo. Então vamos lá da cinesiologia, de um caminho meio que tentar ser mais didático possível. A gente vai ter o quadril. O quadril é uma articulação que a gente chama de sinovial esferoide. Ela é triaxial, ou seja, ela permite movimento nos três planos, sagital, frontal e transverso. E com isso, no caso do hip thrust, no caso da elevação pélvica, o exercício ele é basicamente todo no plano sagital. Então, sendo assim, a gente vai olhar somente no plano sagital. A segunda articulação que se move com esse exercício é o joelho, né? A grande articulação do joelho, totalmente instável, onde a gente tem a articulação tíbio-femoral como uma principal articulação ali, que vai permitir o movimento da tíbia com o fêmur. Ela é condilar, então teoricamente ela ainda permite um movimento de rotação com o joelho a 90 graus. Então assim, partindo desse princípio, a gente tem que saber esses detalhes. A gente tem a articulação do tornozelo também, eu não vou ficar entrando em detalhes na articulação do tornozelo. A tibiotalar é uma cela, então, também permite movimentos em diferentes planos. E a coluna, quer dizer, a cintura pélvica, né? A cintura pélvica ela vai permitir pequenos movimentos. No caso da elevação pélvica, como ela é todo no plano sagital, onde a gente tem extensão do quadril, ela acontece basicamente de uma inclinação anterior ou inclinação posterior. Inclinação anterior, que a gente pega a parte da espinha ilíaca, a parte de cima da cintura pélvica, a gente consegue apalpar, ela vai cair para a parte da frente, então inclinação anterior. E a inclinação posterior, exatamente o movimento contrário. As pessoas gostam muito de mudar esse nome. Esse é o nome didaticamente mais adequado. Gostam muito do termo de retroversão ou anteroversão pélvica. Retroversão, inclinação posterior. Anteroversão, inclinação anterior. Retroversão, inclinação posterior. E anteroversão, inclinação anterior. É basicamente isso que é a cinemática do movimento. Só que a gente tem que entender que existem músculos que vão gerar o movimento. Desses músculos estão lá os músculos especificamente do quadril, que eu estou focando ali. A gente tem o glúteo máximo, né? E por esse slide que é maravilhoso, eu uso ele em diversas aulas,
Ele é de uma tabela retirada de um artigo do professor Ward, um artigo de 2009, onde ele pega e faz uma análise da arquitetura muscular de todos os músculos. Todos não, de vários músculos do membro inferior. E aqui está destacado os músculos que vão hoje movimentar. Principalmente, vamos pensar no glúteo máximo, onde a gente tem as variáveis aqui. Eu vou olhar para o lado, tá? Onde tem as variáveis aqui de massa, de comprimento do músculo, de comprimento da fibra, de coeficiente de variação do comprimento da fibra, do comprimento do sarcômero, do ângulo de penação e do comprimento da adseção transversa e de uma razão entre o comprimento de fibra por comprimento do músculo. Para resumir, quanto maior a adseção transversa fisiológica, mais força esse músculo consegue produzir. Nesse sentido, se você pega todos eles ali, adutor magno e os posteriores de coxa, e o glúteo máximo é o que tem maior área de seção transversa fisiológica, ou seja, ele é o músculo mais capaz de produzir força, de fazer a movimentação de extensão do quadril. E agora eu vou entrar num pequeno detalhezinho que já vai entrar para a pesquisa, porque como é que a biomecânica enxerga as formas de avaliar um esforço do músculo? Ela enxerga dessas 4 maneiras. No caso, eu não vou entrar em detalhes nelas, mas a gente tem a dinâmica inversa com modelos córpicos rígidos, que é a forma que uma ciência da biomecânica enxerga para como a gente consegue quantificar o esforço de um músculo ou em uma articulação. Tá? Para isso, a gente tem que saber o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre da elevação pélvica feito por mim é esse aqui. Eu vou passar. Onde, teoricamente, eu deveria ter somente as forças verticais, ou seja, a força da barra empurrando para baixo, a força de reação do solo e a força de reação do banco. Entretanto, a literatura mostra que existem coisas muito mais ricas que isso. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Ele vai mostrar mais ou menos o que está nesse artigo. Esse aqui é um artigo que foi publicado por um pesquisador chamado Brasil Colaboradores, em 2021. É um excelente artigo, ele é gratuito, tá? Se você quiser depois ler, fique à vontade. Onde ele mostra aqui o diagrama de corpo livre da elevação pélvica em uma posição, ou seja, no final da fase concêntrica. E a gente vai ver que tem várias forças que vão empurrar para baixo, né? As forças verdes estão empurrando para baixo, as forças vermelhas são as forças de reação, existe o somatório de força de reação do solo, horizontal e vertical, que eu não vou ficar falando aqui, porque já tenho aulas, já tem outros vídeos que a gente aborda esse assunto. E por falar nisso, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal. A gente tem informação assim, semanalmente, extremamente importante para enriquecer o conhecimento, principalmente da biomecânica aplicada ao treinamento de força. Tem outros vídeos também sobre estatística, e tem outros vídeos aqui no canal, fique à vontade. E, por favor, não deixe de deixar o like no vídeo. Continuando, o que esses caras fizeram? Esses caras pegaram e divulgaram um vídeo sobre esse exercício. Então ele mostra lá as 2 plataformas de força que são usadas para as duas no pé e a outra plataforma de força no apoio, para mostrar o quanto de forças, essas forças estão sendo geradas num modelo de corpos rígidos. Que ele faz aqui, como se fosse um modelo de corpos rígidos, né? Várias pecinhas. E ele vai mostrando que no início da fase concêntrica, o torque, o somatório das forças é grande. E no final da fase concêntrica já não é tão grande. Tá? Mas tem mais informações interessantes aqui. E ele me traz dados quantitativos para isso. Como ele quantifica isso? Aqui ele faz empontilhadas forças resultantes no pé, entracejadas forças resultantes no tórax, ou seja, do banco, no corpo dele, e em preto o somatório das forças. E a gente consegue ver que ao longo do movimento, aqui no início da fase concêntrica, aqui no final da fase concêntrica, você está dando para perceber. Com isso, no início da fase concêntrica e no final da fase concêntrica, a gente consegue ver que em torno menos de 20% do movimento, ou seja, no início da fase concêntrica, é onde a gente tem maior força, somatório de forças nas plataformas de força. Ou seja, é onde a gente aplica mais força na plataforma e a plataforma aplica mais força no nosso corpo. A plataforma não. A plataforma que está em contato vai aplicar mais força na gente. Com isso, ele também gerou alguns gráficos extremamente importantes e interessantes a gente ver.
Aqui, por exemplo, eu vou detalhar, eu já falei um pouquinho desse artigo, mas eu vou falar mais em outro vídeo, mas vou falar mais agora. Aqui, por exemplo, ele está mostrando todas as articulações, tornozelo, joelho, quadril e cintura pélvica, né? Cintura pélvica com tronco. Então aqui ele tem as variáveis cinemáticas de ângulo, a variável cinemática de velocidade angular, e as variáveis de torque e a variável de potência. Vamos olhar primeiro para o ângulo. Quanto de variação angular existiu dentro desse exercício? Então, para o tornozelo, foi lá de 30, 35, quase 50, 60 graus. Ou seja, o tornozelo não varia tanto o ângulo. Para o joelho, idem, quase não varia. Mas para o quadril, que a gente visualmente já sabe, eles quantificaram que vai em torno de 0, de 10 graus, extensão de quadril, ou seja, final da fase concêntrica, até o quadril, no início da fase concêntrica, está lá em torno de 90 graus. Ou seja, ele varia em torno de 70, 80 graus, o quadril, para esse movimento. A cintura pélvica também quase não muda, está quase toda lá na mesma posição, né? Velocidade angular não é uma variável que te interessa bastante para a gente, mas o que importa é que a gente consegue ver que a velocidade angular muda bastante, principalmente no quadril. As outras articulações quase nada, tornozelo pouco, joelho pouco, mas o quadril varia bastante. Mas o que realmente interessa para a gente que aplica isso nos nossos alunos, nossos atletas, é saber do torque, da variação do torque ao longo do movimento. E se vocês lembram lá das forças, que é mais ou menos em torno de 20, 15% do movimento onde tem maior torque, o mesmo fenômeno a gente consegue observar talvez um pouquinho antes das forças, na verdade, para o torque, para o quadril. O tornozelo quase não tem torque, para o joelho também tem pouquíssimo torque. Agora, o torque para o quadril normalizado, ele é muito maior no início da fase concêntrica, da mesma forma para a cintura pélvica. Ou seja, a gente tem torques muito grandes no início da fase concêntrica, ou seja, com o quadril todo flexionado. E isso é algo bem relevante para a gente pensar na hora da gente prescrever o exercício. Por exemplo, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, vai aqui em cima, aqui em cima tem o QR Code do curso da base, Biomecânica Aplicada à Seleção de Exercício, que aí a gente vai poder discutir muito mais, lá tem muito mais discussão, muito mais ampla sobre isso. A gente vai entender um pouquinho do porquê que é interessante a gente saber da relação torque-ângulo externa e da relação torque-ângulo interna durante um exercício como esse, por exemplo. Mas eu vou deixar mais uma pergunta, e aí eu queria que vocês comentassem, deixassem escrito aqui no comentário, se tiver qualquer dúvida também deixa. O que é melhor para os glúteos? A elevação pélvica ou o agachamento? Mas tenta escrever, eu até gostaria que vocês escrevessem, não só o que é melhor, mas por que é melhor um em relação ao outro. E eu vou comentar a resposta de vocês. Fiquem à vontade para deixar aqui escrito. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, pode botar aqui embaixo. E se quiser que eu fale de mais algum exercício, fica à vontade. É só comentar aqui que a gente bola um vídeo sobre o exercício que vocês queiram ver. Deixa eu fazer o seguinte. Vou voltar aqui. Deixar claro, gente. Esses vídeos que eu tenho feito, eles são feitos para vocês. É feito para que você consiga aplicar esse conhecimento na prática. Se você compartilhar esse vídeo, se você assistir esse vídeo, se você usar esse vídeo na prática, para mim, eu já estou satisfeito. Tá legal? Forte abraço e não deixe de botar um comentário aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!